Bom dia, meu irmão. Seja bem-vindo a mais um culto da Igreja Presbiteriana de Higienópolis. É um prazer ter você aqui conosco e eu queria te convidar a louvar, a adorar, a engrandecer o nosso Deus e te pedir, meu irmão, compartilhe esse link, compartilhe o link que você recebeu para que pessoas possam ser alcançadas pelo Senhor. Meu irmão, eu vou te convidar a fazer uma leitura bíblica em adoração ao nosso Deus, e ela se encontra em Salmo, no capítulo 108, no versículo de 1 a 5. Salmo 108, de 1 a 5, que diz assim: Firme está o meu coração, ó Deus. Cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Despertai saltério e harpa, quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos, ó Senhor. Cantar-te-ei louvores entre as nações, porque acima dos céus se eleva a tua misericórdia e a tua fidelidade para sempre, além das nuvens. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus e em toda a terra esplenda a tua glória. Amém. Que o Senhor complete a sua palavra em nosso coração. Eu vou te convidar a orar. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, te louvamos e te agradecemos pelo teu amor. Te louvamos e te agradecemos pelo teu perdão. Te agradecemos, ó Deus, pela noite do sono que tivemos e agora pela manhã poder ouvir a tua palavra na escola dominical, ouvir a tua palavra também aqui no culto, Senhor. Senhor, que possamos fazer sempre o melhor para ti. Senhor, continue conosco. É o que te peço em nome de Cristo Jesus. Amém. Meu irmão, vou te convidar a fazer mais uma leitura, agora em contrição. Nós vamos ler em Filipenses e vamos ler no capítulo 4, os versículos 8 e 9. Filipenses 4, 8 e 9. Diz assim: Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso coração. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto praticai, e o Deus da paz seja convosco. Amém. Irmãos, vamos louvar? Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Pai, eu amo tua presença. Teu sorriso é vida minha. Eu seguro em tuas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu te encontro. No lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tu és tudo que mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar.
estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo tua presença. Teu sorriso é vida. Eu seguro em tuas mãos, eu confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, envolvo com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Amém. Irmão, nós vamos passar agora para a mensagem. E assim, passo a palavra para o pastor Nilson, que já está conosco, e ele trará a mensagem de Deus aos nossos corações. Bom dia, pastor. Irmãos, nós tivemos um pequeno problema técnico na plataforma que a gente estava utilizando, e por isso nós tivemos que trocar por uma live no Facebook. Eu vou fazer a leitura novamente e depois a gente retoma. O texto é Gênesis, como eu disse, né? Gênesis capítulo 3, a partir do primeiro verso. Gênesis 3, a partir do primeiro verso. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse o seguinte: vocês não devem comer dele nem tocar nele, para que não venham morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Que Deus seja servido a nos abençoar na leitura da sua palavra. Eu estava pensando, né? Eu contei agora há pouco que eu estava na fila do banco e uma pessoa que estava na minha frente começou a conversar comigo e falou que tinha testado positivo para o Covid 2 vezes, com testes, com exames comprovados, mas disse para mim: eu não vou tomar essa vacina, eu não sei o que essa vacina tem e não vou tomar. Foi feita muito rápido e isso aí para mim, estou desconfiado. Então,
eu ouvi só, não quis discutir o assunto, porque eu entendo que não adianta discutir, não é, com as pessoas, essa polarização, não é, pode gerar conflitos que a gente não precisa se envolver. Mas me fez pensar que existe um mal acometendo muitas pessoas, tirando a vida de muitas pessoas, e que a única solução que se mostra, né, possível no momento é essa vacina, né, feita em pouco tempo, com eficácia, vamos dizer assim, sobre, né, o que pairam várias dúvidas, mas eu entendo que seja melhor ter isso do que não ter nada. Mas por isso não quis discutir com ela. Mas isso me fez lembrar o que esse texto traz para nós como notícia. O texto de Gênesis conta para nós como foi que o homem caiu nessa condição terrível. Que Paulo diz que é um estado de pecado e miséria. Ou que é uma situação que nós fomos colocados, né, de morte nos nossos delitos e pecados. O texto que a gente leu, o texto de Gênesis, conta pra gente, né, exatamente isso, a gênese dessa condição humana. Onde, né, o homem caiu, como foi essa queda, o que levou o homem a cair. E aí a gente pode chegar, né, no primeiro ponto, a gente pode chegar a uma conclusão de imediato, que esta condição de necessidade do homem está exatamente na desobediência dos nossos primeiros pais. Mas você não pode ficar com isso. Por quê? Porque nós também somos responsáveis pelos nossos atos, nós também somos pecadores. Eu estava comentando agora há pouco, né, no início da mensagem, que eu tive que interromper, sobre o fato de uma série, né, chamada The Walking Dead, que traz, né, esse terror, né, em forma de pandemia, onde as pessoas todas já estão contaminadas com o vírus. É um vírus letal, porque esse vírus ele se manifesta, né, matando as pessoas, ou, né, vamos dizer assim, as consequências mais graves são exatamente, né, que quando a pessoa morre, ela passa a ser, né, um zumbi. Quando ela morre, ela passa, né, a caminhar pela terra sem vida. Aí eu falei, poxa, interessante, mas essa é a condição do homem. O homem está morto nos seus delitos e pecados. É um morto caminhando na terra. Porque o que pode dar vida a esse homem, ele se afastou. Não tem solução. Da parte do homem, nenhuma solução. O Evangelho nos traz a boa notícia de que a nossa necessidade fez com que Deus trouxesse a solução. A cura, a vacina, é o Senhor quem dá. Por isso a série chamada Imunizados, né? Essa bênção maravilhosa da redenção, que é a solução de Deus para o pior dos nossos males, tem a sua gênese aqui contada, e nós precisamos entender no que isso se aplica a nós. Então, em primeiro lugar, eu quero comentar com você sobre essa nossa condição de necessidade. Adão e Eva caíram nessa condição porque deram ouvidos a uma voz estranha e duvidaram da bondade de Deus, da palavra de Deus, do direcionamento de Deus. Nós não estávamos lá quando Adão e Eva pecaram, mas nós não temos o direito de dizer que não temos nada a ver com isso, porque nós continuamos com a mesma prática. Nós damos ouvidos a vozes estranhas, que não sejam de Deus, e essas vozes estão aí para nos direcionar a vida, para nos dizer o certo e o errado, nos conduzir na forma de pensar e agir, e que não é a palavra de Deus. Olha como o mundo está, e você vai ver que o homem está realmente morto nos seus delitos e pecados, duvidando do amor de Deus, duvidando da paz que vem de Deus, da palavra de Deus, porque ele está morto
nos seus delitos e pecados. Aí vemos, né, a grande necessidade que nós temos. Mas aí vem a segunda parte da nossa meditação. Como é que a gente resolve isso? A gente não resolve, a gente não tem saída, a gente não tem solução para isso. Por nossos esforços, é impossível. Então Deus, com o seu grande amor, se manifestou de forma graciosa para nós, nos dando seu Filho amado, né? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, não esteja nessa condição de pecado e miséria, mas tenha a vida eterna. Essa é a solução. A gente precisa dar ouvidos à voz de Deus e acreditar na bondade de Deus. Nós precisamos exatamente afastar de nós aquilo que não vem de Deus e acolher em nossos corações e trazer para a nossa vida tudo aquilo que vem do Senhor. O homem precisa, para ser imunizado deste mal, ele precisa dar ouvidos à voz de Deus, se guiar pela palavra, ter a Bíblia como sua regra de fé e de prática, ter a palavra de Deus como seu guia e direcionamento, ter o Espírito de Deus que nos ajuda a entender esta palavra dentro de nós e nos conduzindo para que a gente consiga viver e não estar morto. Essa é a solução para a nossa vida. O que a gente precisa, o que resolve para nós, é a gente acreditar na bondade de Deus, acreditar que Ele mandou o seu Filho ao mundo para nos dar a salvação, que Jesus veio ao mundo e que morreu numa cruz do Calvário exatamente para que sobre Ele caísse a condenação dos nossos pecados. Não existe nenhum bem que eu consiga fazer com meus próprios esforços para mudar a minha condição, o meu estado de pecado e miséria, a minha condição de morto dos meus delitos e pecados. Só a fé em Jesus, só crer em Jesus vai me colocar nesta condição. Como você pode se imunizar, meu irmão? Será que você está agindo como algumas pessoas que não acreditam que a vacina do Covid seja útil? Bom, eu não discuto isso, mas eu pego o exemplo para fazer você pensar se aquilo que Deus deu para imunizar, para nos dar a salvação, para nos livrar deste grande mal, se a gente está disposto a receber na nossa vida. Então vamos lá, para que você possa se imunizar dessa condição de pecado, miséria e morte em decorrência disso, esteja o tempo todo exposto, ouvidos abertos, esteja atento ao que Deus te fala, ao que Deus fala ao seu coração. O nosso Deus continua com o mesmo propósito de vir até nós, de falar conosco, de dar direcionamento para a nossa vida, de nos colocar em comunhão com Ele, pelo que Ele tem para nos dizer, para falar ao nosso coração. Segundo, você precisa reconhecer que Deus está presente em todo lugar, que Ele está vendo todas as coisas, como o homem e a mulher tentaram se esconder de Deus quando caíram. É exatamente isso que o homem faz. O homem, ele se afasta de Deus exatamente para que as obras más que ele pratica não sejam vistas. Mas é um ledo engano, porque ninguém pode fugir da presença de Deus. No Salmo 139, o salmista diz assim: se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Mas essa é a realidade, né? Deus esquadrinha a nossa vida, Deus sabe todas as coisas, não há como a gente se esconder dele. Então, o que melhor pode ser feito na nossa vida é estar exatamente reconhecer que Deus está presente em todo lugar, que está vendo todas as coisas e que o seu amor, o seu grande amor, se aproximou, fez se aproximar de nós. E por último, para que a gente possa viver imunizados desta situação terrível,
nós precisamos aceitar os limites estabelecidos por Deus. Você reparou no texto? A serpente cercou a mulher com perguntas, com questionamentos, duvidando da palavra de Deus, e disse para ela: o que Deus disse? E a mulher disse: Deus falou para não comer. A mulher foi até mais à frente. Deus falou para a gente nem tocar. Mas a serpente disse: não é assim não. Se vocês tocarem, se vocês comerem desse fruto, vocês vão se tornar Deus. E aí a mulher olhou para as outras coisas e não para aquilo que Deus tinha para dizer. Olha só que interessante. O versículo 7, versículo 6, diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. Um ponto aí. Segundo, que a árvore era agradável aos seus olhos. 2. E terceiro, desejável para dar entendimento. Você percebeu? O limite que Deus estabeleceu ficou para trás. Porque a mulher deu ouvidos ao que a serpente disse. Ela foi buscar outras vozes, outras razões para não aceitar para a sua vida o limite que Deus estabeleceu. Perceba, será que não é isso que está destruindo cada dia mais a humanidade? Essa condição de pecado que faz com que o homem queira se esconder de Deus e rejeitar os limites estabelecidos por Deus na sua palavra. É exatamente isto que está acontecendo. É uma péssima condição que o homem está. Mas Deus nos quis imunizar quando mandou seu Filho ao mundo para nos dar a salvação. Portanto, nossa palavra nesta manhã é esta: a necessidade nós temos. Nós temos a vacina. A nossa condição de pecado e miséria não pode ser mudada pelos nossos esforços próprios. Ela foi modificada na morte de Jesus na cruz. Se você se colocar diante de Deus com sinceridade, dizendo: olha, Senhor, eu sei que não posso resolver essa questão, mas eu creio que tu enviaste teu Filho ao mundo para me dar a salvação. Eu creio que Jesus morreu numa cruz para que os meus pecados fossem perdoados, porque a sentença que pairava sobre eles, que é a morte, ele recebeu. Então, se você se aproximar de Deus e disser: Senhor, eu quero viver sob o controle do Senhor, vivendo os seus limites, e para isso vou fazer o que manda a sua palavra, você vai experimentar esta vida de imunizado, porque Deus já preparou essa obra para nós, já preparou essa condição para nós. Essa obra maravilhosa da graça e do amor de Deus está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Foi muito bom estar com você na manhã deste domingo. Que Deus te abençoe. Logo mais às 18h30 nós vamos estar juntos para o culto da noite na nossa igreja. Vamos meditar na palavra, a segunda e última mensagem desta série Imunizados. Te convido então a estar conosco logo mais. Tenha um bom domingo, que Deus te abençoe. Vamos orar. Amado Deus, bondoso Pai, graças te damos, Senhor, pelo teu amor, pela tua palavra, Deus, lida e na meditação que fizemos a respeito dela, pelo agir, pelo mover do teu Espírito, Deus, que nos fez entender o que tu queres para cada um de nós. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos deu a salvação em Jesus, e porque, ó Deus, pelo agir e mover do teu Espírito, nós podemos viver, Senhor Deus, nesta condição de imunizados. Não do mal da Covid ou de qualquer outro mal, mas daquele principal, o salário do pecado é a morte. E nós somos livres desta condenação, porque em Cristo Jesus nós fomos libertos. Te agradecemos, a Deus, por isso, pedimos as tuas bênçãos sobre a nossa vida, oramos com ações de graças e no nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, as alegrias, as consolações, o poder e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós,
e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra permaneçam hoje e para todo sempre. Amém. Vai em paz, meu irmão. Seja a paz de Cristo o ato no seu coração. Que Deus te abençoe. Amém.